Colaboradores da Acústica, em especial a todos os ouvintes. Então, é um prazer retornar com vocês aqui para falar de algumas pautas, não só da semana, mas também algumas perspectivas de projetos que a gente tem na prefeitura. Então, o secretário especial de governo tem essa missão aqui de poder trazer para a comunidade também informações relevantes, ser né, aqui indagado sobre alguns projetos e desafios que nós temos, então estou à disposição. Bom, e nós estamos à disposição dos nossos ouvintes. Você que está nos acompanhando neste momento, o WhatsApp da Acústica 986369700, envie a sua pergunta para o secretário Vitor Azambuja. Participe com a gente pelo WhatsApp 986369700 para que você também possa estar fazendo parte da entrevista do programa de hoje. Mas, Vitor, a gente está acompanhando porque o mês de abril de 2026, ele marca os 2 anos do início das chuvas que ocasionaram aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, que foram aquelas grandes chuvas, que até hoje parte da população gaúcha ainda enfrenta os efeitos de toda aquela chuvarada. E o que nós gostaríamos de saber é o seguinte: o que os representantes do povo, eles aprenderam de lição sobre isso, né? E o que pode ser colocado em prática aqui na cidade de Camaquã nesse sentido para evitarmos danos como aqueles que aconteceram em tantas cidades do Rio Grande do Sul e evitar que tragédia igual aquela aconteça por aqui também. Gil, a gente, felizmente, em Camaquã não teve a mesma situação e os mesmos desafios, pode dizer, a mesma tragédia, né, que tínhamos em outros momentos do estado, em outros locais, como o Vale do Taquari, como a nossa quase vizinha cidade, município de Guaíba. Mas tivemos aqui, né, o impacto não somente social, não somente emocional também, porque a gente viu vizinhos, pessoas da nossa região sofrendo, perdendo suas casas, perdendo vidas, e tivemos que naquele momento agir, né? E foi isso que foi feito através de uma rede de solidariedade que se fez dentro do município de Camaquã, liderado pelas nossas entidades também. Eu participei ativamente daquele processo, junto com as entidades, onde se iniciou uma grande arrecadação durante o final de semana de donativos na praça. Depois, até mesmo, a gente criou, né, com a rede de voluntários, um grupo de pessoas voluntárias não ligadas a governo, que por mais de um mês estiveram diariamente se dedicando, indo até Guaíba, entendendo e compreendendo naquele momento o que se necessitava e o que a gente podia ajudar. E aquilo foi um exemplo da solidariedade do nosso povo, mas também demonstrou, e a gente viu em muitos momentos pós-enchente, uma discussão de qual de fato é a capacidade do Estado de enfrentar problemas como aquele que podemos dizer que naquele momento inesperado, né, porque há muitos anos de fato não tínhamos uma enchente daquela envergadura, mas hoje nós não podemos dizer que seria algo inesperado acontecer novamente, porque a gente está vendo as mudanças climáticas, o mundo inteiro tendo de fato questões que antes a gente não vivia, não convivia, não enfrentava e que agora elas passam a ser frequentes. Então, se não fosse a força do povo, a solidariedade da comunidade gaúcha naquele momento, sozinho, o governo do estado e os governos municipais não teriam conseguido enfrentar da forma que se enfrentou. E agora a gente pode dizer que também nenhum governo pode chegar em algum momento e dizer, olha, eu não estava preparado para novamente acontecer algo assim. Por isso que em Camaquã, embora nós não tenhamos tido uma enchente, como disse, assim como em outros municípios gaúchos, nós precisamos e devemos avançar naquilo que a gente entende como prevenção. Nós temos, tocando dentro da prefeitura, estamos tocando e temos tido, né, um contato cada vez mais frequente do gabinete do prefeito com um departamento essencial que se criou, né, que é o departamento de drenagem, saneamento básico e resíduos sólidos, que hoje é tocado pelo diretor que era secretário e também liderou a Defesa Civil no município, Rafael de Moura. Então, esse departamento foi criado na prefeitura para tratar justamente de desafios de drenagem, desafios de saneamento básico. Além da questão da drenagem, a gente sabe que vamos ter em Camaquã e em todos os municípios do país, inclusive um investimento nos próximos meses, próximos anos, na rede de esgoto,
que vai ser essencial ter um acompanhamento da prefeitura nesse sentido. Inclusive, a gente, a cada 15 dias, assim que eu assumi a Secretaria Especial de Governo, a gente instituiu um comitê entre prefeitura e Corsã. A cada 15 dias, nas quintas-feiras, nós nos reunimos, representantes da prefeitura, com a Corsã, para avaliar os investimentos que ela faz no nosso município, para também planejar os investimentos que ela pretende fazer. E nós temos também tido acompanhamento não só do Departamento de Drenagem com relação a essa pauta, mas também da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Nós temos investimentos significativos em drenagem, em rede de drenagem no bairro Getúlio Vargas, no bairro Jardim do Forte, em bairros onde a gente, com frequência, né, avalia, assim como também no Ouro Verde, avalia que há maior incidência de problemas no esgoto, na drenagem pluvial, no escoamento das águas, e assim como também um acompanhamento em loco dos secretários de Segurança e Mobilidade Urbana, o secretário Marcelo, que hoje, é importante registrar, o secretário Marcelo, que foi tenente-coronel da Brigada, é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, foi comandante do nosso batalhão aqui no município, hoje ele é o nosso secretário de Segurança e também o representante, o chefe aqui da nossa Defesa Civil, né? Então, nós temos hoje, através dele e também do secretário de Desenvolvimento Social, Fabiano Ribeiro, acompanhamento em locais onde muitas vezes ocorrem esse tipo de situação, como é na Ilha Santo Antônio. O prefeito Abner esteve em entrevista à Sul TV nessa semana, relatando inclusive essa preparação, um abastecimento dos estoques de mantimentos que está se fazendo, para que a gente não seja pego de surpresa. Nós sabemos, né, Gil, que a Ilha Santo Antônio é um local, a Pacheca são dois locais. É justamente o que eu ia comentar, porque você disse que o município de Camaquã, ele não teve aqueles efeitos, e não teve realmente, né, aqueles efeitos catastróficos de outros municípios, mas a gente ainda tem os nossos problemas, a gente tem as nossas mazelas que precisam de um olhar apurado por parte do governo municipal. E você falava também sobre a questão do Estado, né, do governo do Estado estar mediante a todas essas questões, mas é o município o primeiro agente a realizar os procedimentos sempre, né? Até o governo do estado conseguir realocar equipes e tudo mais, é esse papel da Defesa Civil Municipal que faz o primeiro trabalho, o trabalho imediato e que muitas vezes salva vidas, né? Exatamente. E é por isso que a gente tem feito esse fortalecimento da Defesa Civil. Hoje nós temos, além do representante da Defesa Civil, né, do nosso comandante, Marcelo Ferreira, também temos 2 servidores da prefeitura lotados nesta função, para poder auxiliar, não só quando há algo iminente acontecer, mas também quando a gente não tem nenhuma previsão de fortes chuvas, mas já tem que estar preparado. E esse é um desafio que nós temos, que a prefeitura está fortalecendo, o governo Abner está fortalecendo essa defesa civil. De fato, nós temos hoje uma relação com o governo do estado também, com a Casa Militar, que é quem chefia a defesa civil no estado, uma relação muito próxima, especialmente por essa função também, essa bagagem que o tenente-coronel Marcelo possui, de muitos anos na Brigada Militar, então ele tem muito conhecimento no governo do estado, e esse relacionamento é importante porque muitas vezes nós não temos na Defesa Civil Municipal, e as defesas civis dos outros municípios também não possuem, profissionais como um geólogo, algum engenheiro ambiental, alguém que possa muitas vezes dar um respaldo nessa prevenção. Então é através desse contato com o Estado, dessa relação com a Defesa Civil Estadual, solicitando apoio, solicitando efetivo técnico em alguns momentos para a gente poder fazer estudos de preparação e prevenção, que a gente tem atuado. Então é uma Defesa Civil, podem ter certeza, que está mais estruturado que tínhamos antes. Nós temos também esse investimento em drenagem nos bairros que também está sendo feito. Esse acompanhamento na Ilha Santo Antônio, como disse, não foi somente em 2024 que houve na Ilha Santo Antônio e na Pacheca esse acúmulo de águas e famílias desabrigadas. Todos os anos a gente tem relatos, né, situações, especialmente agora quando entra o inverno, em maio, em junho, em julho, até agosto, é um período mais chuvoso. A gente sabe que Ilha Santo Antônio já diz pelo seu próprio nome, é uma ilha, né, cercada por rios, cercada por águas, e há a necessidade de ter maior atenção.
e é por isso que a gente tem focado nessa prevenção, também nessa questão do abastecimento de estoques de mantimentos. Muitas vezes as águas chegam, não conseguem atravessar de barco, as pessoas começam a ficar sem água, sem alimento, a gente tem que solicitar para o Estado, isso acontecia anteriormente, o apoio do helicóptero para poder levar os mantimentos. Então a gente tem que ter esse entendimento que antes mesmo das chuvas começarem a ocorrer, a gente já precisa ter um estoque de mantimentos Eu vi que nessa, qualificado para eu isso. vi que na semana passada, inclusive, foi uma carga de alimentos e água que está neste momento armazenado em um local específico lá na ilha para quando houver algum tipo de intempérie como essa, a resposta e o atendimento, entrega desses donativos se aconteça de forma mais rápida, né? Exatamente. Alguns questionaram, por que trouxeram ou levaram mantimentos se não entregaram para as famílias? A gente faz o acompanhamento não só em Santo Antônio, mas como em todos os demais pontos da cidade, aquelas famílias que precisam de alimentos, que precisam do apoio da Prefeitura Municipal, através do nosso desenvolvimento social. Existe já permanente acompanhamento sobre isso, mas nós precisamos ter também um estoque de mantimentos, como falamos, que fique em um local reservado nesse ponto específico da Santo Antônio, para que caso ocorra alguma chuva, ontem a gente sabe, choveu muito no município de Camaquã, felizmente a Uhum. gente não tem ainda, né, nenhuma informação enfim, de desabrigados ou pessoas necessitando de um apoio maior, mas a qualquer momento pode acontecer, a gente sabe, como disse, as mudanças climáticas são de fato algo que vem ocorrendo e a qualquer momento pode ocorrer grandes chuvas, haver uma dificuldade de acesso na Ilha Santo Antônio, então a gente tem que ter mantimentos lá guardados para caso seja necessário aquele apoio naquele momento de dificuldade. Então é um dos pontos. E um ponto, Gil, que é extremamente importante a gente levantar para a comunidade, o prefeito Abner comentou também na entrevista que concedeu a ti na televisão nessa semana, que é a questão das bacias de contenção. Sim. Né? É de muitas vezes de difícil entendimento para algumas pessoas. O que seria uma bacia de contenção? O que essa bacia pode resolver? Isso já foi explicado algumas vezes, mas de forma muito resumida é um local, uma bacia, é um parque ali que a gente pode montar. Pode tanto ter a questão drenagem mais lazer ou simplesmente uma área verde, né, que fique aguardando de fato as grandes chuvas chegarem para poder armazenar a água, ao invés daquela água toda 100% ir direto para a rede de drenagem pluvial, que aquela água entre cidade adentro, que a gente tenha bacias de contenção para que possa armazenar aquela água, deixa né, o restante da água que já está dentro, que estava em cima do asfalto, né, que caiu na cidade, na zona urbana, possa ir indo embora e depois tu vai liberando de forma gradativa aquela água que tu conseguiu conter nessa bacia. Porque a gente sabe, com o avanço do asfalto, com o avanço dos prédios, nós temos a construção civil muito forte no município de Camaquã, muitos prédios, muito concreto, muito asfalto, naturalmente a drenagem, né, e a Acaba sofrendo, né? permeabilidade no solo acaba sendo mais difícil. Por isso que nós temos que ter uma forma, obviamente digo, isso não é uma mágica, isso é uma questão técnica, também não vai resolver 100%, a gente precisa seguir fazendo os demais investimentos em drenagem nos bairros, mas seria, e nós estamos já na licitação para se fazer a contratação de uma empresa que realize o projeto dessas bacias de contenção. O que seria? Entender aonde poderia ser a bacia, de que forma ela seria, qual a capacidade de armazenagem, né? E posteriormente nos apresentar, olha, é dessa forma, esse é o orçamento, é assim que precisa seguir para a gente poder, então, mais na frente, e a gente espera que não tão na frente, mas em breve, a gente possa captar recurso, e já teve alguns estudos, levantamentos, alguns pontos se fala em 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, a mais de 20 milhões de reais, isso é um recurso muito significativo. Hoje Camaquã tem um orçamento estimado em 400 milhões de reais anual, embora a gente está sofrendo nesse ano dificuldades de arrecadação de receita, por toda a questão da crise econômica, não só no país, mas regionalmente especificamente, né, com a crise dos produtores rurais, do agronegócio, que a gente sabe que é extremamente importante para as receitas do município, mas hoje nós temos estimado para 2026 400 milhões de reais. 20 milhões de reais, a gente sendo somente, por exemplo, em bacias de contenção, a gente pode ver que é um valor bem significativo dentro do montante total, e por isso que a gente tem que avaliar de que forma conseguir tirar do papel isso, mas para ter
em breve, uma alternativa para esse escoamento das águas que não cheguem direto na cidade e ocasionem esses alagamentos no centro. Bom, alguns ouvintes estão participando conosco e enviando suas perguntas. E eu recebi diversos relatos sobre a situação da drenagem ali naquela rua que vai para o bairro Ouro Verde, ali naquela região do Peixoto ali. Porque cada grande chuva que nós temos, há um alagamento significativo. E pelo que a gente está recebendo de relatos dos nossos ouvintes, ontem isso aconteceu mais uma vez. Não era possível acessar o bairro Ouro Verde por aquele ponto. O pessoal tinha que fazer toda a volta lá na Loureiro da Silva para conseguir ter acesso ao bairro Ouro Verde, ao bairro Cônego Walter. Então, os ouvintes estão questionando, porque há relatos aqui de que foi visto equipes da prefeitura trabalhando em limpeza de bocas de lobo, de encanamento ali, mas não surtiu o efeito esperado. O pessoal continua tendo alagamentos e um vídeo que eu recebi também ontem, ele mostrava um motociclista tendo que levantar as pernas para conseguir passar no local, em uma atitude que é perigosa, né? Um risco ali de acidente, uma queda, alguma coisa. Tem relatos também de ouvintes de que carros não puderam passar por ali, tiveram que dar a volta. Como é que a prefeitura está avaliando aquele sistema de drenagem? O que pode ser feito para resolver aquele problema? Já está em análise por parte da secretaria responsável? Sim, como falei, são 3 bairros onde a gente tem realizado investimentos significativos, né, uma manutenção também na drenagem, que são os bairros Jardim do Forte, Getúlio Vargas e Ouro Verde, né, porque a gente sabe e reconhece esses desafios, esses problemas, e é o que eu digo, a gente não pode ficar simplesmente colocando culpa na chuva, porque foi muita chuva, não. Nós temos a responsabilidade de poder fazer, de ter que fazer essa manutenção, de poder entregar para a população condições mínimas de chegarem, acessarem suas residências, de trafegarem, seja na moto, seja no carro, enfim, que possam transitar nas vias sem ter esse transtorno de ter que enfrentar a água e alagamento na rua. A gente está fazendo esse investimento, está fazendo essa manutenção naqueles pontos ali. Digo para vocês que quando a gente fala de bacia de contenção, a gente compreende que essas bacias terão de ser nas áreas mais altas da cidade, né? Na verdade, a área alta, como é a região lá acima do Prado, como é a região dos galpões, e os galpões ali também acaba desembocando essas questões de águas ali nesse ponto que estão trazendo para a gente sabe que essas águas descem dali. Nós temos um município que, diferente de outros municípios gaúchos, nós temos uma região de várzea e uma região de serra, Sim. e a água vem daquela região, e ali nós precisamos atacar e enfrentar esse problema para que ela chegue na cidade de uma outra forma e também com um período de tempo mais prolongado. E são 2 pontos, como disse, que é a região acima do Prado e também essa região das águas que descem da região dos galpões, que desembocam ali na própria loteamento das Flores, vão vindo, tem próximo do cemitério, do Peixoto, enfim. Então nós estamos trabalhando em cima disso com esses projetos. Então já está, como disse, em processo de licitação para a contratação dessa empresa que vai fazer essa análise e esses projetos de nos dizer da melhor forma que a gente pode fazer esse processo das bacias de contenção das águas. Mas nós não estamos esperando simplesmente isso acontecer, estamos trabalhando em cima disso e extremamente importante que esses moradores possam levar para a prefeitura que mesmo que estejam tendo trabalhos de manutenção nessas redes de drenagem, que está havendo alagamentos. E trazer também especificamente quais são esses pontos, né? E fico à disposição, assim como o secretário de Infraestrutura Urbana, assim como esse departamento de drenagem Bem também, na esquina para a gente do Peixoto. compreender. Bem na esquina do Peixoto ali. Isso, inclusive, a nossa reportagem teve um tempo atrás, acompanhando que teve um carro, lembra daquele episódio de um carro que ficou submerso ali de tanta água que acabou acumulando ali. E ontem, com as chuvas que aconteceram, acabou alagando também. Então, e os moradores acabaram ficando isolados, a não ser quem podia fazer a volta lá pela Avenida José Loureiro da Silva, como eu disse anteriormente. Então coloca aí na sua agenda, por gentileza, um cuidado especial aí para melhorar a situação desses nossos ouvintes. Com certeza. Bom, chegando aqui a participação do nosso ouvinte Diego. Bom dia, secretário. Tem alguma notícia sobre o descongela dos servidores? Se já teria uma data prevista para o pagamento? O que é o descongela?
O Descongela, né, esse nome se deu para um processo, né, de uma questão jurídica, de uma questão de uma lei. Lá na pandemia, né, no período de pandemia, houve uma lei federal que congelou por 1 ano e 7 meses a contagem do tempo de serviço dos servidores públicos, não só no município, mas em todo o país, né? E essa contagem desse tempo de serviço, ela implica diretamente naquelas questões das vantagens que se tem, né, do triênio, alguns municípios, né, com quinquênios, né, a cada 3 anos o servidor tem um acréscimo percentual no seu salário. Em outros municípios também tem a cada 5 anos. Aqui nós temos também para contagem da aposentadoria uma questão de 15 e 25 anos de tempo de serviço. Enfim, né, para licença-prêmio também, né, essa situação da licença-prêmio, que a cada um período de anos o servidor tem direito à licença-prêmio, que é um recurso que pode ser né, ou em valores, né, se pagar a licença-prêmio, ou o gozo, né, dali daquele período de dias de descanso. E nesse período da pandemia, Gil, o Brasil o Brasil e o mundo inteiro, mas especialmente o nosso país, onde essa lei foi uma lei federal, o Brasil enfrentou dificuldades econômicas, todos os setores enfrentaram, a população inteira enfrentou, e então se entendeu lá no Congresso que por 1 ano e 7 meses haveria uma paralisação desse tempo, da contagem desse tempo de serviço, né, até porque muitos, embora tivemos servidores da saúde, servidores da segurança, de serviços essenciais que atuaram, muitos serviços públicos também ficaram interrompidos por um longo período pela questão da pandemia. E por isso se entendeu que se congelaria, naquele momento, o tempo de serviço de servidores que, né, muitos não teriam, inclusive, realizado atividades naquele período em que ficou fechado os órgãos públicos, em que não se entregou serviço, dependendo da área, para a população. E agora houve a lei de descongelamento, né? Caiu aquela lei, então houve a obrigação dos municípios de realizarem a recontagem e incluir aquele 1 ano e 7 meses na ficha funcional do servidor. Por exemplo, quem teria 10 anos, né, na ficha funcional de contagem, agora passaria a ter 11 anos e 7 meses. Quem teria 2 anos completos, faltando 1 ano para fechar mais um triênio, agora fecharia com esse 1 ano e 7, 3 anos e 7 meses. Então é uma questão da contagem do tempo de serviço, uma questão bem técnica e específica relacionada aos servidores públicos, mas que foi por lei agora determinado esse descongelamento. Aqui eu friso, os municípios, muitos municípios gaúchos e municípios brasileiros ainda não realizaram o ato de descongelar o tempo de serviço. Há uma questão judicial, né? Há municípios que entendem que aquele 1 ano e 7 meses, ou aquele período da pandemia, os municípios arrecadaram muito menos, que as empresas arrecadaram menos, que inclusive empresas quebraram, empreendedores tiveram dificuldades, trabalhadores, profissionais liberais também não tiveram renda naquele período, e esses municípios entendem, então, e vão judicialmente buscar que esse 1 ano e 7 meses não seja computado. Camaquã está entre esses municípios? Não, Camaquã foi um dos primeiros municípios, aqui na região o primeiro, e no estado um dos primeiros municípios, que assim que houve a aprovação desta nova lei, né, que na verdade foi quando caiu a lei que dizia que era para congelar 1 ano e 7 meses, nós fizemos 2 processos aqui. Inclusive tive a oportunidade de conduzir isso junto ao prefeito Abner. Primeiro é o processo de determinar a recontagem daquele tempo de serviço. O que significa, como falei, incluir em cada um dos servidores públicos, na ficha funcional de cada um dos servidores, aquele 1 ano e 7 meses, 1,7, que estava congelado. Então foi incluído na última folha de pagamento, já se passou a incluir esse 1 ano e 7 meses, então quem teria faltaria algum tempo ainda para fechar triênio, para completar licença-prêmio, já houve esse complemento. Tá? Então esse é um processo. Daqui para frente, nós já estamos pagando de acordo com esse tempo de serviço incluído na ficha funcional. Ocorre que nós temos o passivo, que é aquilo que se deixou de receber de lá para cá, sem esse 1 ano e 7 meses contado na ficha. Isso, de fato, é um valor muito significativo. Nós instituímos na prefeitura uma comissão para fazer o levantamento desses valores. A gente, inclusive, está tendo uma dificuldade,
que como é algo novo, né, o próprio sistema da prefeitura, a IPM, né, hoje ainda não estava preparado, porque não saberia quando que haveria essa queda desse congelamento. A gente está fazendo de forma manual, os servidores do RH estão dedicados, uma comissão está dedicada para fazer essa contagem, para a gente poder compreender qual o montante total dessa dívida que nós teríamos, né, desse passivo que teria que a prefeitura de Camaquã pagar aos servidores em decorrência dessa decisão federal, né, uma decisão do Congresso Nacional, para poder também, compreendendo o valor e o montante, saber como é que faremos a forma de pagamento. Nós não temos, e acredito que nenhum outro município também vai ter capacidade de pagar tudo isso de uma vez só. Nós Sim. precisaremos compreender o tamanho desse valor e poder, dentro da nossa capacidade orçamentária e financeira, né, porque, como disse, os municípios não estavam preparados para isso, obviamente, que é um valor muito significativo, poder ir pagando esses débitos que se tem. E o secretário Vitor não está sozinho na entrevista. Tem aqui a participação do Alex Silveira Petroman, secretário de Infraestrutura, dando um apoio aqui. Ele está Ótimo. acompanhando o programa. Abraço aí pro Alex. Agora há pouco a gente questionava, né, sobre aquelas águas ali do ponto de alagamento que nós temos junto ao Peixoto, e o Alex Silveira está colaborando dizendo o seguinte: sobre as águas na Ivan Alcides Dias, já estamos conversando com o Peixotinho e o Paulo da THB, que pertence àquele loteamento atrás dos concretos Peixoto, para tirar a água por lá, mas não é tão simples como imaginamos. Então, segundo o secretário Alex Petroman, já está sendo feito um trabalho de análise neste momento. Equipes da prefeitura estão fazendo, então, esse procedimento para que haja um projeto para eliminar de uma vez por todas aquele ponto de alagamento. É como falei, a gente reconhece o problema, o secretário Alex tem trabalhado muito nessa questão dos investimentos, na drenagem nos bairros, né? A gente sabe das dificuldades, mas simplesmente também não pode dizer que não se reconhece que há outras formas de se resolver essa situação. Então, está se reconhecendo, está se buscando alternativas. O que compete hoje, a prefeitura está se fazendo, né? As equipes da infraestrutura urbana, da Secretaria de Infraestrutura, estão trabalhando diariamente para enfrentar esse desafio, mas nós temos outros pontos que estão sendo estudados, que estão sendo tocados pelo secretário Alex, para poder sanar, né? A gente sabe que 100% nós não temos como resolver, né? Digo, temos investimentos de longo prazo que vão ter que ser feitos, que também são investimentos custosos, como essa questão da bacia de contenção, a questão do solo do nosso município, a questão da topografia, né? De ter uma zona mais alta naquela região e aquela água escorre para a zona urbana do município. Então, são muitos os desafios, nós reconhecemos, e a Secretaria de Infraestrutura Urbana está trabalhando muito sob condução do nosso secretário Alex Petroman, diariamente, para enfrentar essas questões. Bom, temos aqui a participação do ouvinte Fernando dizendo o seguinte: a UD fez um belo trabalho de limpeza do arroio em volta do CTG Camaquã. Gostaria de saber se vai ser feita a galeria na ponte para dar mais vazão nas águas. A UD faz esse trabalho, esse processo, em parceria também com a Secretaria de Infraestrutura, não só próximo à ponte do CTG Camaquã, como também em ao decorrer do Arroio Duro, dentro da zona urbana. Também a Sanga do Passinho, sempre tendo a manutenção das nossas equipes da Secretaria de Infraestrutura. Então nós temos esse desafio que é fazer constante manutenção. Nós temos o Arroio Duro e a Sanga do Passinho, que ambos, né, passam por dentro da zona urbana e que necessitam dessa manutenção constante. A questão das galerias é um projeto, né, são projetos que tramitam também dentro da prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, dos nossos engenheiros, que trabalham e pensam, né, avaliam, projetam como que a gente pode fazer esses investimentos para melhor escoamento das águas. Bom, o ouvinte, ele mandou um textão grande aqui, né? Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Ele está falando aquele exemplo positivo que nós temos no município de Camaquã, que é a barragem Mariuguim.
ela serve para a contenção da água da chuva, justamente para fazer aquele efeito que você estava falando antes. Ela segura a água e depois ela vai liberando aos poucos o nosso município. Ele pergunta se aquele exemplo não poderia ser aproveitado pelo município em outros pontos. Ele citou aqui o Passo do Capitão Jango, que, segundo ele, despeja uma grande quantidade de água, principalmente lá no bairro São Luís, em outros bairros aqui do município. Acho que Carvalho Bastos, em alguns momentos históricos, nós já tivemos problema ocasionado por aquela água que vem dali. E ele está questionando se aquele exemplo da barragem Mariuguim pode ser aplicado lá no Passo do Capitão Jango e em outros pontos do município também. Esse será, inclusive, um dos pontos que nós teremos nesse trabalho. Está sendo tocado por esse departamento de drenagem. Como disse, que está um projeto já na licitação para a gente contratar, né, um processo na licitação para a gente contratar um projeto. Né? Então, uma empresa vai ser contratada pela prefeitura para poder avaliar todos esses pontos onde a gente tem esse escoamento mais significativo da água, onde essas águas que acabam desembocando na zona urbana, aonde nós podemos trabalhar e fazer investimentos com essas bacias de contenção que se assemelham, né, a uma barragem, a barragem do Mariuguim, que já faz esse trabalho. Se nós não tivéssemos a barragem do Mariuguim, seria bem pior, né? Nós teríamos ainda mais dificuldades. Então a prefeitura está contratando esse projeto para poder ter esse rumo, entender e compreender de que forma outros investimentos devem ser realizados. Como disse, são investimentos que muitas vezes são invisíveis para a população, investimentos que as pessoas não vão enxergar nenhuma máquina passando na frente da sua residência. São investimentos que, além de ter uma questão de invisibilidade por parte de quem está vivendo aqui na zona urbana, que não vai ver a obra passar em frente à sua residência, que vai ser um investimento, além de custoso, de um valor muito significativo, um investimento que vai demandar também um entendimento da população de que nós temos que ter dentro do orçamento do município, né, uma parte significativa de recurso destinado a esse acompanhamento, porque, obviamente, muitos políticos muitas vezes gostam de obras que aparecem, gostam de destinar recursos para aquilo que talvez vai dar um retorno político. Não, a Prefeitura de Camaquã, o governo Abner Dilma, esse grupo, esse conjunto de trabalho que está sendo feito, está sim pensando também naquelas obras que não dá voto, naquelas obras que são invisíveis, mas que são extremamente necessárias, que custam, mas que são necessárias para o nosso município. E é esse investimento que a gente quer fazer, esse legado que quer deixar. O político não pode simplesmente ficar pensando no retorno que vai ter da população, alguma coisa eleitoral. A gente tem que pensar o que nós vamos impactar na vida das pessoas, as pessoas que deixarão de ter as suas casas alagadas, que deixarão de ter suas ruas, né, cheias de águas, para poder ter uma melhor qualidade de vida. Bom, para a gente encerrar, porque já está na hora do intervalo comercial, tenho 2 questionamentos, tá? Um é do ouvinte Joel. Deixa eu só buscar aqui a participação dele. O Joel do seguinte: por favor, peça ao entrevistado falar sobre o plano de emergência de barragens, lembrando que é uma lei federal. Perguntando como é que está a situação aqui em Camaquã. E a segunda pergunta, para a gente encerrar então, o ouvinte Antônio Carlos: bom dia. Qual a importância do profissional, tanto tecnólogos e engenheiros ambientais, para as prefeituras, logo agora com essas enchentes no Rio Grande do Sul, e por que as prefeituras municipais têm tão poucos profissionais nessas áreas? A gente sabe que, de fato, há uma necessidade importante, né, da gente poder ter diversos tipos de profissionais técnicos e específicos em diversas áreas. Nós temos dentro do nosso quadro engenheiros civis, nós temos dentro do nosso quadro engenheiros ambientais, arquitetos, pessoas que atuam dentro desses setores, como o próprio Secretaria de Infraestrutura. O Departamento de Drenagem tem o Rafael de Moura, que é engenheiro civil, à frente, assim como nós temos também uma profissional contratada que é engenheira e arquiteta, atuando também nessa questão do Departamento de Drenagem, Saneamento Básico e Resíduos Sólidos. Inclusive, estamos construindo agora, e está ao longo desses dias sendo pensado, planejado, né, e montado pelo Departamento de Drenagem o nosso plano de resíduos sólidos, assim como estamos fazendo também de forma frequente uma análise e um estudo de adequação de leis municipais, né, de planos municipais. E essa questão do plano de emergência está sendo conduzida pelo secretário Marcelo.
Pela primeira vez, nós temos no município de Camaquã uma Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e dentro dela atuando a Defesa Civil. Pela primeira vez, nós temos na Defesa Civil de Camaquã como chefe da Defesa Civil um profissional, um tenente-coronel da Brigada Militar, na reserva da Brigada Militar, que tem uma relação muito próxima com a Casa Militar, com a Defesa Civil do Estado e que está justamente solicitando apoio. Existem alguns tipos de projetos que talvez não há necessidade de nós termos um profissional específico dentro do quadro da prefeitura, né? Que são projetos pontuais, necessários, importantes, mas pontuais, e que a gente solicita, como estamos solicitando agora, o apoio de técnicos do Estado. Né? A gente sabe que são profissionais que devem ser bem remunerados e aproveitando, se o governo do Estado possui em seu quadro esses profissionais, nós solicitamos, requeremos, e assim como já houve recentemente, o apoio técnico desses profissionais, até porque os impostos são pagos por todo mundo, não existe cidadão municipal, cidadão estadual, cidadão federal, o cidadão é um único, é uma única pessoa que paga imposto para as três frentes, né, para os 3 níveis de gestão, e nós precisamos que os servidores do Estado, que estão lá sendo pagos com os nossos recursos, deem esse apoio aos municípios, porque não é apoio ao município de Camaquã, é apoio ao povo gaúcho, parte da população que aqui em Camaquã reside e precisa desse trabalho que eles desempenhem para nós. O Alex Petroman informando que a equipe está trabalhando hoje e vão colocar uma galeria para ampliar a vazão no ponto do CTG em parceria com a UD. E junto com a UD fizemos a drenagem em ação conjunta, lembra aqui o secretário de Infraestrutura, Alex Petroman. Bom, chegamos ao final então dessa nossa entrevista. Muito obrigado aí a participação do Vitor Azambuja, secretário especial de governo, convidado para que venha mais vezes aqui nos nossos programas para a gente falar sobre as iniciativas que a prefeitura está tomando nas mais diversas frentes do nosso município. Obrigado, Gil, obrigado, Acústica. A oportunidade agora, hoje falamos sobre a questão de drenagens, mas temos outros pontos importantes. O calçamento para todos é um programa também da Prefeitura Municipal extremamente importante. Nós temos a questão dos fios soltos e emaranhados que fizemos uma reunião muito recentemente com as empresas. Teremos um mutirão, um dia D do Operação Poste Limpo nas próximas semanas. Então são vários pontos que eu gostaria de poder conversar com vocês, mas estou à disposição para retornar aqui assim que for chamado. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.